completando aí o nosso método, vamos falar da nossa última letrinha, que é o L. L de quê? L de liquidez gerada. Aí vocês vão lembrar lá da minha história, né? Quando a gente estava com muita liquidez, de repente a gente não tinha mais produto para trabalhar e a gente ficou sem caixa. Então, galera, recuperar crédito é ótimo. Eu não estou falando para vocês não recuperarem crédito, tá? Pode continuar recuperando. Isso aí é sensacional, é um trabalho super útil, é um bem que vocês fazem para as empresas. Só que não estruture o seu negócio única e exclusivamente em recuperação de crédito. Por quê? Porque você depende de terceiros, você depende do pagamento da receita, você depende de uma autorização judicial. Entende o que eu estou falando? Você tem que estruturar as suas fontes de receita de maneira que você gere honorários recorrentes, de maneira que você tenha uma liquidez mínima para que, se acontecer alguma mudança de ambiente, o seu escritório continue girando. Você continue ali mantendo seus funcionários, pagando suas contas, levando o dinheiro que você precisa para sua casa, para manter sua família. Por quê? Porque para empreender você precisa de tranquilidade mental. Se você não tiver tranquilidade mental, você não tem cabeça para pensar estrategicamente. Você não tem cabeça para pensar a longo prazo. Por quê? Porque tua conta vence amanhã. Então, tua única preocupação é pagar os boletos que estão ali. Isso aí cega a gente. Entende como é que não é estratégico não ter honorários recorrentes? Você precisa de honorários recorrentes para você ter cabeça, para você ir para frente. Quando a gente vai gerar honorários recorrentes, isso permite que você foca naquilo que você quer, que você mire o seu propósito. É muito importante, pessoal, porque se eu tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas, se eu tenho dinheiro pelo menos para girar o meu escritório, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou começar a aprender a falar não para as coisas. Quantos clientes que chegam para mim e falam assim: ai, Fred, eu estou doido para sair do trabalhista e ir para o tributário, não aguento mais fazer ação trabalhista, mas você sabe como é que é, né? Eu tive que pegar porque eu estou com dificuldade e tal para fazer fluxo de caixa, minhas restituições não saem, então acabei tendo que fazer mais algumas defesas aqui. Pois é, só que pegou um processo para cuidar aí por 4, 5, 6, 10 anos, não se sabe, né? E aí isso aí vai te amarrando, isso aí vai tirando o seu foco. Agora, se você tem uma cama recorrente, você consegue falar não. Aí a pessoa te procura e fala assim: doutora, me defende aqui. Você fala: infelizmente, eu estou em outra área, vou te passar o telefone de um colega que vai resolver seu problema. E você fala não, porque você sabe que se você fizer aquilo ali, aquilo vai tirar seu foco. Entende a importância de você ter honorários recorrentes? Você precisa construir isso para a sua vida. Não tem como viver sem honorário recorrente. E aí, gente, para falar sobre honorário recorrente, eu queria te chamar um grande amigo meu, que é o Roberto. O Roberto é um advogado do Rio de Janeiro e ele falou uma vez que a gente se encontrou muito bem sobre essa necessidade de gerar honorários recorrentes. Presta atenção no que o Roberto vai falar. Honorários recorrentes são a diferença entre o seu escritório prosperar e sobreviver ao longo do tempo para que você possa ter a oportunidade de alavancar o patrimônio da tua empresa ou ficar naquele desespero de sempre ter que apagar incêndio. As contas continuam vindo. Se você não tiver recorrência, como é que você faz? Você sempre vai ter que esperar aquele cliente de ouro entrar na porta do escritório? Não, muito melhor viver com tranquilidade, e o Eu Auditoria me ajuda muito com isso, porque a gente vende o mesmo serviço várias vezes com a garantia de pagamento recorrente. Durante vários anos, tranquilidade na empresa para a gente poder prospectar o que realmente vai mudar na realidade da gente. O que nós formamos aqui com a palavrinha mágica desse método? Vocês nunca vão mais esquecer desse método. Fiscal. É ou não é? Quem vai esquecer agora? Sempre que você ouvir a palavra fiscal, você vai lembrar, obviamente, de apuração de tributo, de pagamento de tributo, mas você vai lembrar também do seguinte: você vai lembrar que é um método, que é uma sequência que você vai botar em prática e que isso vai te levar longe. Por quê? Quando você evidencia o problema do cliente, foca naquele problema do cliente e resolve, você se torna um cara de valor. Porque você consegue demonstrar para o cliente que situação que ele estava e que situação que você trouxe ele. E o cliente compreende que tem um problema. E quando ele vê o problema sendo solucionado, ele começa a te respeitar. Ele começa a ver que você é útil, que você é um braço direito e que vale a pena te pagar.
Tá? Então você começa a atuar cirurgicamente. E a auditoria digital é fantástica para isso, porque ela vai achar problema que nem você imaginou que existia. Aí você passa aquilo ali, vai evidenciar aqueles problemas, você começa a selecionar quais são os mais graves para atuar, traça um plano de ação em cima deles, né? Descobre a causa raiz, traça um plano de ação para atuar, e a partir daquele momento que você atuou e resolveu a primeira vez, você convence o teu cliente que você precisa estar do lado dele para controlar que aquele problema não volte a acontecer. E aí o cliente compra essa ideia, tem você como assessor de confiança, você cria sua carteira, cria tua cama de honorários recorrentes aí, sempre usando tecnologia e sempre lembrando, né, que eu não posso ficar sem liquidez. Não posso. Eu tenho que apostar na recuperação de crédito, em outras teses de êxito também? Tenho, mas de maneira complementar. Nunca de maneira principal. Maneira principal, para pagar as contas, a gente tem que ter a recorrência gerada. Esse outro é para você trocar de carro, comprar apartamento, viajar para o exterior com a patroa, enfim. Aí você vai fazer o que você quiser. Mas não estruture seu negócio, tá? Então lembra, sempre daqui para frente, falou fiscal, você vai lembrar que da auditoria. Você vai lembrar que é um método, tá? Essas letrinhas vão te lembrar de um passo a passo que você vai seguir para você sempre ser valorizado, sempre ter problemas para serem resolvidos dentro do seu cliente, e quem resolve o problema é valorizado. Aí você vai formar o AAA, tá? Você vai ser um cara com autoridade, você vai ser um cara com agenda cheia, você vai ser um cara muito bem remunerado, com alta remuneração.